o que faz um atleta crescer. Até 50, hoje em dia ninguém tem mais 50 de braço, isso é iniciante. 56 de braço, sabe? O que faz um atleta crescer? Pegar peso é da opção dele, vai ficar forte. Mas ter um braço grande ou uma perna grande, o que faz crescer? Eu treino desde os meus 8 anos, eu posso dizer assim porque meu pai fez uma barra fixa, onde eu fazia na barra paralela, subindo acima dela, e abaixo barra. Então esses são os meus exercícios primitivos, tá? Olhando de cima para baixo, dá a impressão que a minha perna é fina, mas ela é fina mesmo em comparação ao meu tronco. Cara, eu nunca fiz perna, não, porque você não fez direito, você não fez a execução direito. Então eu fiz, que execução que eu fiz direito? Nenhuma. Agora eu pergunto, por que o Coleman, por que o Brent Warren treinam daquele jeito, sem execução perfeita, dando tranco e são fortes, enormemente fortes? Então é a execução perfeita ou a droga que a pessoa usa? Bastante peso ou a execução perfeita? Você vê Sérgio Nubret, era uma coisa. Kevin Levrone pega pesado e treina direitinho, sem tranco nenhum. Aí tá aí um cara que acaba com todas essas conversinhas. Kevin Levrone. O supino dele não está abaixo, muito abaixo, talvez nem está abaixo do Coleman. E faz a execução perfeita, vai até em cima. Leg press e tudo mais. Ele gosta de pôr bastante peso também. E eu acho que a maioria deles fazem isso. Mas escondem, aí faz aquela execução tipo, fiz a maquiagem, como é que está minha maquiagem? O pó tá bom, o glúteo? Não, porra. É falso. Lá entre quatro paredes é o que vai valer, entendeu? Aí o que acontece? Eu treino errado tanto quanto o Coleman, então. Eu treino errado tanto quanto o fulano. Eu não treino com a mesma intensidade, muitas vezes. Não é o caso deles, mas é sabido por todos que e muita gente da época fazia uso de cocaína para poder treinar. Então eles não treinavam limpinho, não. O cérebro estava numa situação ali que ultrapassava as dores. Então ficava horas na academia, tudo era inibido. Mas aí me diz uma coisa, como é que eu posso aplaudir uma pessoa dessa? Bom, aplaudo, de certa forma, o resultado que ele conseguiu, o empenho, mas os meios que ele usou eu não vou aplaudir. Então eu com meus 44, 45, quando eu estou mais gordo, eu dou uma baixadinha no açúcar, aí você fica maior, mas é gorduritas, né? Porque o músculo mesmo ele fica do mesmo tamanho. Mas mesmo assim, já você joga 45. Era mais ou menos o braço do Frank Zane, 46, 47. Você vê o Frank Zane, quando ele está sozinho, ele é imenso, é bonito, é bacana aquele físico. Quando está perto de outro, já fica pequenininho. O que agrada mais os olhos das pessoas? O volume ou a beleza estética? Porque estética é uma coisa difícil. Columbo treinava forte pra caramba, mas nunca vai ter a estética do Frank Zane. Tá? Outros e outros. O único que era grande e forte era o próprio Arnold, que todo mundo criticou. Então, teve safadeza no de 75, para PL 75? Teve. Alguém que não é o Arnold, eu creio assim, porque ele não é o cara que promoveu o evento, quis que o Nubret não entrasse. Fizeram uma mentira lá, um jogo lá de coisa, que ele que fez filme pornô e tal, e depois acabaram vendo que não era isso, e aí? Ninguém pagou danos morais, coitado do Sérgio Nubret, que estava, disse ele, no ápice, mas Arnold estava imbatível ali. Então, por mais que o cara fale que eu estava muito bem naquele dia, ele sim, Nubret sim. Não me venha dizer que no Olímpio de 1980, Mike Menzies estava melhor que Arnold. Não dá. Não dá. Por mais que eu tente, ele estava muito forte, muito estufado. Ele acho que um dos primeiros, fisiculturista estufado, sabe? Aquela coisa que aí veio depois com Doris Yates, que pegou o Heavy Duty e fez, e muitos outros fisiculturistas. Hoje você pega os fisiculturistas e faz essa pose aqui, porra, a barriga tá maior do que a minha. Tudo bem que o cara tem um braço enorme, a perna enorme, mas tá barrigudo. Tem 56 de braço, não tinha 60, quando fazia dieta era 56. E os caras estão enormes, estão até numa dieta com 60 de braço, mas não adianta. E o que faz? O treino deles deixaram eles assim, todos tomam a droga das drogas, que o pessoal chama de suco. Todos. E coisas que nós não conhecemos, fora as aplicações de óleo. Porra, eu vou num campeonato de melhor físico apreciar exatamente o quê? A lata de óleo que está dando mais resultado, a droga que está dando mais resultado. Não há mais atleta natural. Eu sou o último. Posso dizer assim, a menos que me mostre um outro e prove, né? Eu sou o último. Eu também não tenho como provar para você que eu sou o último natural. Então aqui tem 200 e... vai...
230 quilos, mas a barra a barra não, o suporte tem 20 quilos. Então vai dar 260 quilos. E é o que eu vou fazer, tá? Vou fazer agora. Como já disse, esse leg press eu montei. Então, é isso aí. Deixa eu ver como é que tá os pesos aí. Deixa eu ver se tá legal. Tá. Cadê meu só de lá? E vou combinar com o famoso supino no ar. Mas não agora. Conforme vai saindo o peso, eu jogo pra cá e faço o supino no ar. Isso deveria ter na academia, nas academias. Deveria ter no supino inclinado, por exemplo. Onde a pessoa, enquanto descansa, faz um peitoral, um tríceps. Que aqui você pega mais ainda ombro e tríceps e peitoral clavicular. Ah, não combina porque não sei onde eles estão. Tudo dá certo com o Coleman, tudo dá certo. Meio movimento dando tranco, incompleto. O ombro é pra cá, ele joga pra lá. E o ombro dele é enorme na filmagem. Pega a fita, o DVD, o incrível Coleman. E aí você vai entender o que eu tô falando. Tudo deu certo pra ele. Gente, eu tô aqui falando, esqueci de pegar uma... Eu tenho uns admiradores meus que eu tenho que estar sempre com a pecinha. São admiradores, sabe, que eu tenho. Admiradores do meu sangue. Então você pega isso aqui, tá passando, tá na linha de tiro esse dom, você pega e joga aí. Zé, traz a minha garrafinha, ela é a única que eu consigo beber deitado. Essas aqui, ó, a última vez que eu fui tentar fazer, saiu pelo nariz. Pô, eu vou lembrando das coisas aos pouquinhos, né? Você acredita que eu tirei o chinelo para pisar nesse chão? Eu não gosto de pisar nele. Zé, eu vou passar água para cá. Passar água para cá, então. E eu fiz um vídeo eu treinando. Agora que vocês têm que entender as pessoas, ou quem assistiu o vídeo, se acaso assistir, que eu não imito o Coleman. Eu sempre treinei assim. Quando o professor lá na academia saía, eu esperava ele ir lá almoçar, que era o horário que ele almoçava, era o horário que eu ia para a academia, que eu estava almoçando, mas estava treinando. E eu fazia os meus trancos, arqueava as costas. Por quê? Porque eu me sentia bem, queria fazer um peso sempre acima. Que resultado deu? Aos 17, 18 anos, porque eu falo 17 porque eu transcendi de uma idade para outra, eu me inscrevi como de menor, mas o campeonato eu já estava de maior pelo menos há um mês. Mas vamos ver. Aos meus 17 anos, para ficar mais bonito, campeonato juvenil, eu tirei, não em primeiro lugar, não em segundo ou em terceiro, eu quebrei 4 recordes brasileiros. E para fazer 200 de terra, 160 de agachamento, certo? E fazer o supino. Eu não usava faixa, nunca usei, não sabia o que era isso, eu entrava e fazia. E deixei muita gente a 80 quilos longe de mim, vocês fiquem longe. No campeonato estavam o André Doria, filho do Gerson Doria, que tem uma academia e hoje é muito famoso nas redes sociais. E eu não sou famoso, porque eu tive que cuidar da vida, tive que casar, né, cuidar da família, enfim, serviu o exército. Então, o que acontece? Naquela época, antes dos esteroides contaminar toda a juventude da época, eu fui o rapaz mais forte do Brasil. Hoje aos 60, a idade chega, adivinha? Eu continuo treinando pesado e errado, do ponto de vista das pessoas. Eu treino errado, mas eu me sinto bem. Se eu quisesse treinar para ficar igual a eles, eu não treinava nem certo nem errado, eu usaria as drogas que eles usam. Entendeu? Vamos lá. A princípio eu não vou fazer o supino no ar, tenho umas 2 séries com esse peso. Não é um pezinho qualquer, tá, gente? Enfim, o que faz uma pessoa ficar forte é a droga ou o sistema de treino. Deixa eu ver se tá bom aqui. Tá no meio do caminho. Entendi o que o José falou. Mas é lá em cima. Olha pra cá. Né? Ela vai olhar a peça. Tá aqui seguro. Eu fiz seguro. Esse caixote, a chama de CPU, que lembra muito a CPU no computador, ele fica aqui para impedir que o peso desça, tá?
peso descer. Então quando vai enchendo, chega a pegar aqui quase 200 quilos. Você não vai ficar esperando que essa barra fique sempre fiel a você. Então você coloca um peso. É uma questão de consciência. Vamos lá. Nossa. Três. 4. 5. 6. Oh. Não gosto de pôr muita mão, que a pessoa pode ter a impressão que eu estou ajudando. Eu não estou não. É na força da perna. 20, 35, 55. Não, 20, 35, 20, 50, 65, 65, 130, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260. 260 quilos. Nunca treine leve e não vou treinar leve. É a minha pegada. Select Julamu. Tem uma música do Charles Aznavour, grande Charles Aznavour, um músico, compositor, cantor, ator, e ele fala, Ezian, é o nome dela. Ô Eza, vem me salvar. Pois eu precisava que você trouxesse sua câmera. Então, gente, vou ter que pausar a câmera. Eu não vou gravar mais até que eu tenha um supino adequado aqui. Toda hora eu vou ter que levantar, vai ficar feio.